é correto baixar um contrato na internet e usar na minha empresa? Se é correto ou não, já vou logo dizendo. São milhares e bilhares de trilhares de contratos baixados todos os dias. Sejam todos bem-vindos ao Papo Segurança Cast. E hoje, nada mais, nada menos, meu convidado, ele é advogado, sócio da SA Advogados, advogado da ABESE, que representa o nosso segmento da segurança eletrônica, especialista na área empresarial, tratando de contratos e de outras áreas de direito, além de atuar em diferentes segmentos empresariais. O nosso tema de hoje será sobre contrato de prestação de serviço e eu estou aqui com o Dr. José Lázaro de Sá. Olá, Alexandre. É isso? Eu achei que eu tinha falado um monte de coisa errada e ele demorou, mas eu acho que... Vou ler de novo. Eu botei o Dr. Lázaro, né, com respeito, né? E ele falou assim, não tem, isso aí não precisa, eu acho que tá tudo certo, Alexandre, então tá bom. José Lázaro de Sá. Agradeço o respeito, Alexandre, mas realmente não precisa do doutor. Nós somos pessoas simples, dispensamos, mas agradecemos muito carinho e a oportunidade de estar aqui no Papo Segurança Cast. Isso. A mais nova iniciativa. Mais nova, isso. Parabéns pelo estúdio. Bom estar aqui com você. Que bacana. Bom, eu também fiquei até surpreso. Ele falou que é a primeira vez que participa de um podcast. E é muito importante, né? Também é a primeira vez que a gente traz um advogado aqui, olha. Então tá tudo certo. Várias inaugurações, né, Alexandre? Isso, várias inaugurações. Bom, hoje vamos falar sobre contrato de prestação de serviço. E antes eu falava muito sobre o contrato de manutenção preventiva e corretiva. E eu comecei a pensar que eu estava limitando o profissional a fazer um contrato só que fosse voltado para a área de manutenção preventiva e corretiva. E aí eu parei para pensar, será que é só isso que a gente precisa levar para o nosso cliente? Ou se a gente fala sobre um contrato de prestação de serviço, a gente pode abranger mais outros ambientes? E aí eu também quero tirar várias dúvidas aqui com esse tema para que a gente possa, de fato, sair daqui com um outro nível de conhecimento em relação a esse tema. Perfeito. Esse tema, contratos, olha, eu estou na advocacia há um bom tempo e eu diria que sempre temos novidades em matéria de contratos em qualquer segmento. E você abordou muito bem, Alexandre, porque a gente não pode se limitar a um nicho, porque no final das contas talvez a gente limite o próprio projeto de empresa, né? Afinal, quando você é um instalador, quando você é um advogado ou qualquer outro profissional que está começando, você está lá com a mão na massa, praticando, aprendendo com o Alexandre, né? Boa. A ser um profissional de ponta em matéria de instalação, isso é muito bom, mas você tem que olhar para frente. Você tem que pensar no crescimento da empresa, você tem que pensar em ampliar o seu leque de produtos, de serviços. Então, você vai acabar pensando em outros tipos de contrato ou como você pode otimizar utilizar o contrato como uma alavanca para o seu negócio, né? E aí você tem que ter alguns gatilhos para abranger outros produtos e serviços. Que bacana. Bom, lendo a sua pequena biografia ali, que eu sei que essa biografia é muito grande, muito extensa, diante de várias graduações. Mas algo que chama a atenção é que, de fato, você tem uma especialidade ali no nosso segmento de segurança eletrônica que vem do advento com a ABESE, né, que é a associação que está junto com a gente. E eu queria que você falasse como foi essa trajetória de estar dentro desse órgão, né, e exercer essa função que, para a gente, é algo muito importante quando a gente tem uma associação que nos representa, mas também que tem essa pontualidade desse setor que tanto é importante para o nosso segmento. Alexandre, adorei a pergunta. É uma oportunidade para mandar um abraço para a nossa presidente, Selma Migliori, presidente da ABESE. A ABESE que já está há mais de 25 anos aí no mercado, trabalhando pelo desenvolvimento, né, sustentável da segurança eletrônica. E é a organização
que eu tenho orgulho de fazer parte, e a Selma foi quem me deu a oportunidade, né? Me convidou. Ela adora realizações, né? Dá um abraço aqui também, presidente. Ela adora falar para ela assim, ó, meu sonho seria isso. Ela adora, ela se desmancha diante disso aí. E assim como já fez comigo, né? Já tive a oportunidade de a gente fazer turnê aí juntamente com o pessoal. Eu falei para ela que era um sonho mesmo. Ela disse, fica tranquila. Esse ano eu realizei mais um sonho, que foi estar com o stand na ExpoSec dentro da Arena BESE, e para mim foi uma honra, foi assim um novo passo para o Papo Segurança. Muito legal, já tem muita história para contar, né? Já. Com a BESE, e foi um sucesso, e você é merecedor disso. E a Selma é visionária, ela me convidou para fazer parte do jurídico, para ser o responsável pelo jurídico da BESE, e aprendi muito com a BESE e tive a confiança para trabalharmos um jurídico aí, junto com a doutora Patrícia também, com a doutora Sueli, que é a minha sócia, para desenvolvermos um trabalho a partir das dificuldades das empresas. Olha que coisa interessante. Às vezes você aprende com as demandas das empresas. Na verdade, às vezes não, sempre. Agora você está aprendendo com as dores da empresa. A gente tem interação com empresas do Brasil inteiro. Tem questões muito particulares de cada região, muitas pertinentes a contratos. Afinal, a gente está no mercado que não tem regulamentação. Isso. Então, é muito comum empresas de diferentes segmentos e portes, não apenas o instalador, aquele microempreendedor individual, que é uma modalidade de empresa que mais cresce, na casa dos milhões hoje. Olha que interessante. Mas nós temos empresas de médio porte, muitas empresas de perfil familiar, que o cara começa a desenvolver o negócio, aí envolve a esposa, o irmão, o sobrinho, e aí vai crescendo, e vão crescendo também os problemas. E crescem mais quando nós não nos preparamos para isso, né? Até há pouco, o Alexandre e eu estávamos conversando sobre a importância da experiência e da dedicação, né? É verdade. A sua trajetória é uma trajetória muito bonita, de muita resiliência, de mão na massa, ou seja, tem uma longa estrada. E além do estudo, que é sempre necessário para tudo que você for fazer na vida, você tem que se dedicar e se esforçar para ser diferenciado. E você fala muito disso e fala muito bem disso. E fora a questão do estudo, você tem que colocar a mão na massa. Você tem que praticar. Eu até estava conversando com o Wesley, com o nosso amigo Wesley. O Wesley é o nosso faz-tudo aqui, está por trás dos bastidores ali. E eu já quero aproveitar que muitas das vezes você está aí, pode entrar, inclusive, está ouvindo no stream de áudio, né, nesses players de áudio, e já para você imaginar, né, quem é a figura do Dr. Lázaro, né? Mas você pode também assistir o nosso podcast no YouTube, que vai estar sempre disponível. Sempre quarta-feira a gente está soltando um novo podcast aqui. Então, esse bastidor aqui para a gente é muito importante. E também tem uma figura especial também, que é a Fernanda Souza, que é a nossa comentarista. Olá, tudo bem? Tudo bem. Já ela manda ela manda umas perguntas aí para que você possa responder. Coisa tranquila, super Ainda bem, viu? Espero que seja tranquilo. Mas eu até eu queria ressaltar essa nossa conversa, que eu acho que é muito importante. A essência, né? Você precisa experimentar, que é isso que eu conversava com o Wesley. A importância da prática. A prática é aprendendo com o exercício mesmo da atividade, né? E dentro da prática tem um erro e o acerto que traz até muito maior a curva de aprendizado. Até na nossa área jurídica. Eu posso ler lá o processo, o código de processo civil, mas enquanto eu não colocar a mão na massa, não for lá encarar o juiz e representar um cliente, existem várias formas, né, de você representar uma demanda jurídica, ou escrever um contrato, você não vai aprender. E no meu caso, particularmente, interagindo com empresas de instalação, com instaladores, com empresas distribuidoras de produtos, ou seja, pessoal do comércio, é que você entende onde estão as dores, como você colocou, e como você pode ajustar isso de acordo com a legislação, que a gente fala de inconformidade, né? Que você precisa promover. E uma questão que eu acho que as pessoas acabam se esquecendo constantemente, que o contrato pode ser uma importante alavanca para o negócio. Ou o contrário também. Pode ser uma grande barreira. Eu falo que o contrato ele precisa do seu comprometimento, precisa que você esteja disponível. Afinal de contas, muitas vezes você vende o seu tempo, né? Você vende a sua disponibilidade para aquela empresa ali,
para que ela agora possa ter à sua disposição profissionais, né, para exercer aquele serviço. E falando, o contrato é uma ferramenta, né, que é utilizado para unir o prestador de serviço àquela empresa ali. Eu acho que de uma forma mais rasa ali que a gente pode falar. E de muitas vezes eu percebo que as pessoas não dão importância a esse ponto. Eu não sei, por não entender o caminho, por não saber que é necessário, ou por até mesmo nunca ter precisado fazer um contrato. Eu passei por isso, né? Eu passei pela situação de não precisar fazer um contrato. Quando eu tinha minha empresa, muitas vezes a gente vai rodando, e chega uma hora que uma grande empresa fala assim, e o contrato? Aí eu falo, boa, e o contrato? Né? E eu faço outra pergunta, e o contrato? Não, porque se a gente tem um contrato para fechar aqui, eu disse, eu não sei do contrato. E aí agora o que é que se faz, né? Quando eu chego agora, o Papo Segurança, o influenciador que tem os parceiros do canal, a gente vai fechar uma parceria e precisa de quê? Um contrato. Eu disse, e agora? Tem que fazer novos contratos. Né? Então, assim, muitas das vezes eu também percebo que as pessoas não se atentam a esse ponto, né? Parece que o contrato não faz parte de uma empresa. Até mesmo quando você constitui sua empresa, tem que se fazer o contrato social. Interessante, Alexandre, essa questão. O contrato é importante até no casamento, porque é uma característica muito forte do brasileiro. A gente entende que quando nós queremos colocar no papel, existe alguma desconfiança. E é um tabu. Não deveria haver desconfiança. Peraí, vamos fazer um contrato aqui. Você está desconfiando de mim? Peraí, cara, você não confia, você não está colocando fé que eu vou atender aquela demanda, aquele compromisso. Meu bigode aqui vale mais do que isso. Muitas pessoas acabam se apoiando nisso, mas não se trata disso. E é natural que, um outro ponto, até antes de esclarecer a importância do contrato, é a questão dos recursos que você tem à mão. Quando você é um empreendedor, muitas vezes por necessidade, muita gente inicia o negócio por necessidade, não é porque eu planejei. Olha, vou abrir uma empresa, vou ficar 3 meses aqui desenvolvendo meu projeto. A nossa realidade não permite isso. Uhum. Às vezes você cai ali dentro. Você tem que trocar, às vezes, a roda do carro com o carro andando. Você tem contas para pagar, você foi demitido de um emprego, não tem reservas. E aí você vai começar um negócio. Olha, eu vi lá o tutorial do Alexandre, eu vou entrar no mercado de instalação. O cara não tem recurso. Então, como é que ele vai falar em ter uma assessoria jurídica? É complicado. Então, o cara começa a fazer... Tá longe, né? Parece para ele. É a informalidade. Aí ele começa totalmente informal. Só que à medida que ele vai se organizando, ele precisa, o quanto antes, buscar ter o mínimo de solidez, de organização e de formalidade. E a formalidade eu me refiro ao contrato. Olha que interessante. Porque imagina, você vender um serviço, eu vou lá na sua casa, vi que você quer instalar, vou pegar um exemplo meu lá, quero instalar uma fechadura eletrônica ali num imóvel. E aí eu vou contratar o Alexandre. Me indicaram o Alexandre do Papo Segurança. Alexandre, dá uma olhada aqui, faz um orçamento e tal. Aí daqui a pouco você não me mandou nenhum contrato, você falou para eu fazer um Pix para você. E aí eu, como consumidor, fico pensando, peraí, mas eu vou fazer um Pix e se esse cara não aparece aqui? É a primeira insegurança que tende a acontecer. Caramba, eu fiz um Pix baseado numa indicação, mas o Alexandre não tem comprometimento com as obrigações que ele assume. Não te conheço. Foi uma indicação que pode ter sido uma indicação ruim, concorda? Uhum. Vocês que estão nos ouvindo e nos às vezes deu certo para uma pessoa e para 10 não, né? Isso pode acontecer. A indicação, às vezes, por isso que muita gente, eu mesmo tenho às vezes receio de indicar alguém. Você fica pensando, poxa, você está sendo um avalista de alguém. Avalista. É uma grande responsabilidade indicar alguém. E se você tem credibilidade, as pessoas tendem a segui-lo. O Lázaro falou que fala com o Alexandre. Pois é, eu passo muito por isso. Como o canal abrange o Brasil e inclusive outros países, eu recebo muita gente que olha o vídeo e que quer um profissional que faça um serviço tão bom quanto que eu faço lá, que eu demonstro lá. E ele fala assim, cara, eu tô nessa região aqui, será que você tem alguém nessa região? E quando eu indico uma pessoa, ele fecha esse contrato com essa pessoa sem perguntar a mais ninguém por esse aval que eu dou pro cara, né? A responsabilidade é muito grande, né? E assim, quando eu indico, né, eu fico naquela, tomara que dê certo, porque mais um profissional ganha uma oportunidade de um contrato, né? E também valida, né, tudo aquilo que eu tenho feito nos bastidores para essa indicação.
Perfeito, eu não tenho dúvida disso. Então você sabe a importância de uma indicação. E aí, ou seja, a gente ainda está falando em termos de recursos e formalidade. Vou formalizar uma relação, vou vender um serviço ou instalação, vou fornecer determinado produto, tenho que ajustar a forma de pagamento, as condições, se tem atraso, se não tem. Ou seja, tem várias questões de interesse do próprio fornecedor do produto ou do serviço e do cliente, em termos de expectativa, porque tem até uma máxima que eu repito muito, eu trago isso como uma filosofia de vida, Alexandre. Boa. Que a gente tem que alinhar o discurso à atitude. Muitas vezes a nossa palavra vai para cá, mas a nossa atitude é para outro lado. E as atitudes... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente está até em época de eleição, né? Eu prometo que eu não vou falar nada além disso, mas em época de eleição mesmo é um bom ambiente para a gente medir o que as pessoas dizem, mas o que as ações delas revelam. E voltando aqui para o nosso foco, né, que é para falar de contrato, eu prometo que eu vou oferecer um serviço que vai durar o ano inteiro, que vou oferecer um serviço de qualidade, XYZ, mas aí o contrato que eu apresento, em tais condições, aí quando apresento o contrato não diz aquilo. Não condiz. Né? Ou seja, a gente já avançou aí outro estágio, já passamos aquele cara que está na informalidade começando e já estamos no estágio daquele cara que entendeu a importância do contrato. Ele está apresentando o contrato, aí a gente começa a discutir o conteúdo, a qualidade desse contrato. O que você está informando no contrato? Qual que é o alinhamento do que está no contrato com o que você prometeu para o cliente? Esse é um outro problema muitas vezes. Né? Empresa de médio porte, que já tem aí uma estrutura, não vou colocar de médio, de micro porte que tem lá sua meia dúzia de colaboradores. Ela tem um cara lá que é o responsável pela área comercial. E o cara é tão agressivo nas vendas que ele promete tudo. Tudo. Isso é bem comum. Ele chega em você, no cliente, eu acompanho os conteúdos do Alexandre, do Papo Segurança, e ele fala muito da questão do preço e do valor. E aí o cara, ele só olha para o preço. Talvez até aquela experiência que você teve hoje, mal feita, que vocês foram lá corrigir, esteja baseada nisso. Às vezes o cara prometeu um serviço de qualidade, mas na hora de fechar a conta ele viu que não fechava. Isso acontece muito em todos os setores. Todos os setores, é verdade. O cara tenta expandir, aumentar a margem dele, ou garantir um mínimo de lucro, porque ele tem vários custos para ele desenvolver o trabalho dele, que muitas vezes o pequeno empresário não pensa. E eu estou chamando de pequeno empresário o instalador que está começando agora, que é uma empresa de um homem só, por exemplo. Sim. Ele está começando agora e a gente falou há pouco aqui que toda caminhada começa com o primeiro passo. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Pode parecer clichê essa frase, mas ela é uma realidade. A gente tem que ter essa visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo significa qual é o próximo passo que eu tenho que dar nesse momento para diminuir a distância da meta que eu almejo. Eu quero hoje, estou começando uma empresa, eu sozinho, abri o MEI, não tenho ninguém para me ajudar, então eu tenho que ver quais são os recursos que eu tenho à minha mão. E aí eu vou começar a trabalhar com a melhor qualidade possível. Vou acompanhar conteúdos de qualidade, vou me informar para desenvolver uma minuta e vou trabalhar para que haja um alinhamento entre o que eu estou oferecendo para o cliente, me atentando para aquilo que eu posso, de fato, entregar e para aquilo que eu estou escrevendo no contrato. Porque, veja, o contrato, as pessoas pensam que contrato é o que você escreve no papel. Contrato não é só o que você colocou lá no papel ou no digital, que a gente está no modo digital agora. Isso. Contrato é o que você prometeu, é a sua propaganda, é um contrato. Eu prometo que se você comprar comigo, o produto tem garantia de 6 meses. Aí você vai lá e escreve no contrato que tem a garantia de 3 meses. Há uma incompatibilidade aí. E é facilmente cobrável, né? Dá para a pessoa cobrar isso facilmente na justiça, o por cliente, exemplo. ele crava essas informações que são atrativas, né, para que ele possa fechar um negócio. E óbvio que ele vai defender exatamente essa oferta, né? E se essa oferta não condiz com o que está lá nas letras miúdas, certamente vem um grande problema por aí. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que você já iniciou dando todas as dicas do que a pessoa tem que fazer, mas se hoje uma pessoa abre um CNPJ, ele está iniciando sua trajetória profissional,
e ele não tem escopo ainda, não tem estrutura suficiente, nessa hora o que ele deve fazer uma consultoria com o advogado? Ele já deve contratar um advogado? Qual seria esse primeiro passo? Eu estou começando agora, eu preciso já saber que lá na frente eu vou precisar disso, mas eu não tenho estrutura, não tenho nem recurso financeiro. O que eu posso fazer nessa hora? Tudo parte do recurso, né? Mas às vezes eu gosto muito de considerar a realidade. Eu estou começando um negócio e não tenho recurso financeiro, por exemplo, para contratar a assessoria que eu gostaria, nem manter uma assessoria permanente. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado agora. É necessário, é obrigatório? A gente até falava aqui há pouco. Assim, obrigatório não é, mas é extremamente recomendável, é aconselhável. Mas como eu não tenho esse recurso, o que eu posso recomendar para quem está começando é que ele busque seguir referências do mercado. Por exemplo, Papo Segurança é uma referência, que eu diria, olha, você tem conteúdos que vão ajudar a pessoa que está começando agora a evitar cair em armadilhas, a buscar fontes que vão dar uma devolutiva para ele, poder se organizar mais ou menos com aquela limitação de recursos para ele começar a desenvolver o negócio dele. Eu não posso deixar de citar também a BESE. A BESE é uma fonte, mesmo sendo uma associação que é voltada para atender os interesses dos associados, a BESE produz muito conteúdo também relevante que ajuda mesmo os não associados. São as pílulas que ajudam a ter um norte. E aos poucos você vai arrumando a casa. E aí, quando você tiver uma oportunidade, aí entra a questão de finanças. Vocês até fizeram um podcast muito bacana aí sobre finanças. Isso. E eu recomendo que vocês assistam, porque eu tenho que lembrar de algumas regras em relação ao reinvestimento na empresa. E reinvestir na empresa significa, à medida que a empresa começa a ganhar musculatura, ou seja, começa a performar, ganhar um dinheirinho, eu tenho que pensar, agora é a hora de eu refinar o meu contrato. Talvez eu consiga firmar uma consultoria pontual. Olha, vou falar aqui com uma assessoria jurídica para um contrato específico, para eu ir aos poucos fortalecendo o meu negócio, aumentando a segurança jurídica, porque muitos contratos, o problema só estoura lá na frente, quando surge um problema, um defeito no serviço ou no produto que é fornecido para o cliente. O vinculamento a organizações do mercado, como a BESE também, que representa o segmento, é outro caminho. É um caminho muito interessante porque dentro de uma organização existem discussões temáticas, né, de grupos dentro do mercado da segurança eletrônica que você aprende com os erros dos outros também, além de ter acesso a uma série de conteúdos relevantes, como minutas referenciais de contratos que são importantes para a empresa. Mas é até importante deixar claro em letras garrafais. Olha, cuidado com o Dr. Google. Tá? Cuidado com o Dr. Google. Doutor ADV Google. O Dr. Google é um problema muitas vezes. Nossa. Bom, aproveitando que você tocou no assunto do Google, eu queria fazer uma pergunta. É correto baixar um contrato na internet e usar na minha empresa? Se é correto ou não, já vou logo dizendo. São milhares e bilhares de trilhares de contratos baixados todos os dias. Mas tudo bem. A resposta... Tá vendo? Sempre tem um Dr. Google. O Google é uma fonte riquíssima de conteúdos. Mas isso pode ser uma possível solução, porque a gente vai lá no Google buscar uma solução, né? Mas pode ser um grande problema. Então tem que ter cuidado. Cuidado em que sentido? Um contrato é igual a um terno sob medida. Se você vestir meu blazer aqui, Alexandre, provavelmente ele não vai vestir bem você. Você é mais alto, né? Então talvez vai ficar o punho aqui ele maior. Ele está ajustado para mim. E inclusive eu tenho que ajustá-lo de novo, porque eu dei uma engordada. Mas o fato é que quando você baixa um contrato, aquele contrato foi moldado para uma realidade. E especialmente no segmento da segurança eletrônica, existem milhares de realidades. Então, aquela customização, ela tende a não te atender 100%. Eu posso me inspirar num contrato modelo que eu localizei no Google, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu acho que nesse ponto aí eu tenho que defender a área jurídica. Tá até na Constituição que o advogado é indispensável.
Olha isso. Mas as pessoas normalmente pensam no advogado na justiça, lá brigando num processo. Ah, sim. Não é que seja obrigatório, né, o advogado ali naquele cenário da empresa, mas é Indispensável. indispensável. Ele é indispensável porque é como você trata o seu negócio. Tem gente que, quando abre o negócio, ele tem o mínimo de cuidado com o cartão de visita. Eu tenho. Quando você vai apresentar um cartão e alguém vai olhar num outro momento, lembrar do seu cartão, se você for negligente, displicente com o seu cartão de visita, a chance de alguém lembrar de você também pode ser. Estou dando um exemplo bem aleatório. Mas agora imagine um contrato. Você pegou um contrato na internet. Eu tenho um exemplo, eu não vou citar o nome da empresa, mas eu tenho um exemplo do mercado da segurança. Olha, hein? Eu tenho exemplo da segurança. Cite nome. Quero nomes. Nomes em cima da minha mesa. Dá vontade, eu quero falar. Não vou falar. Tem um exemplo de uma empresa de pequeno porte, de um segmento de rastreamento. Olha. Tá esquentando. Assista até o final do podcast pra ver se... Até o final eu falo. Essa empresa, ela baixou um contrato de uma grande companhia desse segmento. Só que o business dessa empresa que tem lá o contrato no Google não tem nada a ver com o serviço que essa empresa desenvolve. Então, ela trouxe um caminhão de problemas e de compromissos que ela estaria firmando com o cliente, com o consumidor final, que não tem nada a ver com o negócio dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Você pode se inspirar. Em alguns contratos, tem algumas cláusulas que são corriqueiras. Agora, tem muita questão que são muito particular daquela empresa. E aí eu aproveito para dizer que o contrato ele é tão importante, o conteúdo e a clareza desse conteúdo, que ele pode evitar idas e vindas de jurídico para jurídico. Sabe quando você fecha o negócio, o comercial fica feliz? Opa, fechei o negócio, estou satisfeito. Aí o cliente fala, manda o contrato. Quando manda o contrato, volta com 1 milhão de anotações, de comentários, de sugestões de ajustes. Aí vira um monstro. E até aproveitando aqui, eu já assinei um contrato que o Dr. Lázaro já mandou e precisou fazer alguns ajustes. Porque, pô, a gente... Assinado, o Dr. Lázaro está sentindo o ranço que Não, ele sentiu, ó. Calma, Dele não... eu vou explicar. Houve uma pausa na comunicação até a gente chegar até lá. O Lázaro não fez o contrato direito, perdi o negócio. Houve uma pausa na negociação e quando a gente voltou... Na negociação não, nem foi na negociação, a gente nem negociou nada. A gente só estava... inclusive foi sobre detalhes, o stand, né? Lá na ExpoSec, que tem toda uma formalidade. Então, assim, houve uma parceria nossa de comunicação. Em troca disso, a gente tinha aquele espaço lá e que foi muito mais do que eu imaginei que queria ter. E houve uma pausa, né? Até por questão da data e tal. E quando a gente voltou a falar, aí tinha alguns pontos que estavam lá atrás e que já tinha andado, né? E nessa hora eu falei assim, doutor, esses pontos aqui... Aí ele falou, pô, Ali, de verdade, isso era do lado de trás, agora já não tem mais esse ponto aí, vou fazer o ajuste aqui. Mas há um entendimento, né? Eu não sou expert. Na verdade, eu só precisei fazer uma leitura e entender bem o que estava ali e, óbvio, né? Foi super aceito e houve essa... Não foi nenhuma correção, foi retirar algo que nem precisava mais estar lá no contrato. Eu nem lembro o que era, mas assim... Foi legal você ter lembrado disso, Alexandre, porque é um ótimo exemplo da importância da formalização. Afinal, de um lado estava uma instituição, a ABESE. E por maior admiração e respeito e confiança que a ABESE tem no Papo Segurança, no Alexandre, a gente presta contas, tem que formalizar um contrato. Sim. Segunda coisa, nós tivemos uma reunião só para falar desse ponto que você se referiu, que é o terno sob medida. A gente foi lá tirar a medida do pescoço, ver a manga, para ver se está ok, de acordo com a expectativa dos dois lados. Mas é claro que numa empresa a gente tem que evitar ao máximo isso. Não dá para a gente ficar sentando e discutindo toda hora o contrato. Toda hora, é verdade. A gente tem que usar como uma alavanca. Tem muita gente que tem preguiça, né? De ler o contrato. É isso. Porque são muitas páginas, né? Eu acho que tem, gente. Depende do contrato. Mas você sabe que tem... Eu acredito que possa ter pessoas que pegam ali o contrato na internet e só coloca ali o nome da empresa, nem lê o que está escrito... Sai mandando. Eu acho que pode acontecer isso. Isso acontece, viu? Acontece, Fernanda. Acontece e é o que eu chamo de bomba relógio. Porque contrato,
Muitos falam que o contrato... O Alexandre deu uma definição muito bacana, né? Você falou uma vez uma definição do contrato, acho que foi numa mentoria que você me chamou para fazer com seus alunos. Eu falei que o contrato a gente negocia... Você falou, a gente negocia a guerra em tempos de paz, não foi? É isso, essa é a definição do contrato. Porque você escreve o contrato mais até para um juiz, né? Porque se tiver algum contratempo, uma das partes entender, opa, peraí, não foi isso que a gente combinou. Aí, Tudo escrito aí é lá, nessa né? hora que ela vai lá ver o que ela concordou. Acontece com o advogado, inclusive, viu? Quando contrata. Vai lá, contrata, peraí, deixa eu voltar no contrato e ver se era isso mesmo que eu tinha combinado. E aí, se ficar o desentendimento, se reinar o conflito, vai para a justiça. Olha aí. Dependendo Como colocar um advogado na justiça? Quem vai ganhar? E eu ainda contratar o advogado, eu coloquei na justiça. Meu Deus do céu. Mas como é que eu vou... Olha aí, olha a estratégia aí, viu, gente? Eu confesso que eu não... Eu vou colocar o doutor Lázaro na justiça e ainda vou contratar ele para me defender. Pode? Não. Eu Mas, acho que a gente entendeu para outro lado. Eu estou falando aqui do contrato que você apresentou para o seu cliente. Esquece o Eu advogado. confesso que eu não li todo o contrato quando eu fui alugar o apartamento que eu moro. Eu não li tudo. Eu mandei meu amigo ler. Viu aí? Entender mais que eu, né? Tem algumas coisas que eu não ia entender. Aí eu falei, eu dá acho pra você ler Ah, tá, aqui mas pra pelo mim? menos você não fez isso no show. Ele é advogado, esse seu? Não, Ah, ele tá. é de TI. Não, pelo menos não é advogado, não é advogado e não foi no churrasco, né? Porque no churrasco, às vezes o pessoal pergunta pro advogado da família, né? Olha, como é que... Não, só dá uma olhadinha aqui. Leva lá, vamos Aqui aproveitar que ele já tá contrato aqui, de né? 100 páginas. E isso foi uma coisa muito ruim que eu fiz, porque agora eu tô arrependida, porque eu assinei um contrato de locação de 3 anos e agora, né, eu tô lá. Mas, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vai que eu tenho mais 30 aqui. Hoje vai Eu ser tenho 67. o Papo Segurança Question. O contrato na venda ou na prestação de serviço, ele é obrigatório? Olha, Ótima pergunta. essa é uma boa pergunta e eu acho que é uma dúvida de muitos batalhadores aí que estão no mercado, né, da segurança eletrônica. São duas coisas, né? Na venda e na prestação de serviço. Seria meio que assim, eu tenho que fazer um contrato quando eu estou fazendo uma venda e mais um contrato quando eu estou prestando serviço. É isso, né, Fernanda? Isso. E se Boa. é obrigatório, né? Tanto em uma situação quanto na outra. Vou partir desse ponto, da obrigatoriedade. Obrigatoriedade não é. O contrato, na verdade, até é bom as pessoas entenderem. Se eu não escrever nada, as pessoas entendem que contrato é o que você escreve no papel e entrega, para os dois lados assinarem. Contrato é o que nós ajustamos. Alexandre, vou te contratar, você vai instalar lá a fechadura eletrônica na minha casa. Você está de acordo? Tô. Quanto você vai me cobrar? Tanto. Quando que você entrega? Tal dia. Quais as condições de pagamento? Pix, à vista, sem choro. Boa. Aí fala, pronto, está feito o contrato. Mundo perfeito. Está feito. Isso é um contrato. Não tem nada. Contrato verbal. Nós não escrevemos nada. Boa. Nós não escrevemos nada, mas tem um contrato, existe um compromisso, existe uma expectativa, existe um objeto. Está feito o contrato. Existe o objeto. Agora eu quero formalizar um contrato. Um contrato digital, que eu recomendo seja digital. Vamos largar o papel e começar a economizar aí. Eu não tenho a obrigatoriedade de formalizar um contrato no papel. Não existe a obrigatoriedade. Mas é recomendável. Por quê? Você não dá segurança apenas para o seu cliente, você não apenas se distingue da concorrência. O cara que tem um contrato no seu papel timbrado que assume o compromisso e escreve ali, fala a verdade, você não sente muito mais confiança? Sim. Na minha empresa, eu tinha o contrato de venda e também de prestação de serviço. E você acredita que tinha cliente que se assustava quando eu levava um contrato de compra e venda? Ele me comprou ali um cenário que ele comprou um sistema de câmeras e não ia ter prestação de serviço. Eu levava o contrato para ele assinado e ele tinha que assinar o contrato também. Ele falou, mas como assim? Eu disse, então, eu estou lhe vendendo esse equipamento, preciso lhe dar o contrato. Caso tenha algum problema, alguma coisa, nós estamos aqui, digamos assim, amarrados um ao outro, né? E ele ficava assim, poxa vida, eu nem esperava que a gente ia ter tanta formalidade, mas que bom que isso nos assegura, né? Ele falava desse jeito. Aí
Aí o ego ia lá para cima, porque eu disse assim, pô, eu Show. tô fazendo a coisa certa, né? E aí nós vimos o lado do consumidor e do lado da empresa. Eu forneci o contrato, eu tenho segurança para colocar limites nas expectativas do cliente. Porque às vezes o cliente sempre espera mais do que você está oferecendo. E aí você se limita também no contrato. Sobre a separação, existem várias formas de você montar o seu negócio. Tem empresas que misturam. Eu não tenho uma obrigatoriedade ou desobrigatoriedade de juntar os dois, com serviço e venda e fornecimento de produtos e serviços. Peraí, num contrato eu posso formalizar os dois ali? Eu posso, até posso, mas eu não aconselho. E eu vou explicar por quê. Eu não tenho, a lei não fala, olha, quando você vende, você compra. Porque o contrato, na verdade, aí a gente tem que dar um passo para trás para ver a empresa. Qual que é o objeto da minha empresa e quais são as atividades que a minha empresa está autorizada a desenvolver. De repente, eu sou uma empresa que tem o CNAE, que é o Código Nacional de Isso que eu Atividade... ia perguntar, se estava totalmente ligado ao CNAE. Eu tenho um Código Nacional de Atividade Econômica de prestação de serviços. Eu não tenho nem permissão para venda. Para venda. Não tem a inscrição estadual ali. Pois é. Então, eu tenho, dependendo do tipo de negócio, eu tenho determinada incidência de tributos, serviços. Eu pago ISS, Imposto sobre Serviços, que é para o município que vai esse dinheiro. Boa. Eu distribuí produtos, estou vendendo, estou pagando ICMS. Então, é interessante para um planejamento tributário até dividir essas operações, porque um contrato ele é pontual de fornecimento de materiais e de determinados insumos. Outro, que você vai ter determinadas implicações que não conversam com o serviço. Por isso que é mais aconselhável você ter um contrato para cada tipo de operação. Aí o outro, vou fazer, por exemplo, serviços de instalação e manutenção. Um contrato de prestação de serviço de manutenção e instalação, de repente você vai envolver ali também um checklist de produtos que você vai fornecer. Esse é o famoso contrato de manutenção preventiva e corretiva. Exatamente. E aí tem outras implicações, porque você tem N tipos de serviços, né? Como a gente está falando mais focado em instalação hoje, eu nem vou citar que tem um monitoramento, de repente você vai prestar um serviço de controle de acesso. Serviços de controle de acesso que vão demandar determinados compromissos, inclusive do cliente, em cláusulas. E até quando a gente fala de contrato, eu sempre falo, olha, você vai fazer um contrato, divida o contrato em tópicos, para ficar claro. Quanto mais claro, mais aderente, mais em conformidade estará com o Código de Defesa do Consumidor. Bom, gente, estamos aqui no nosso Papo Segurança Cast. Você pode estar aqui no YouTube, já deixando também as suas dúvidas, que a gente vai se dedicar um pouco a responder. Preciso da consultoria aqui do meu advogado, mas enfim, se você também está lá no Spotify ouvindo, né, no carro, que você possa baixar até mesmo esse conteúdo, seguir, compartilhar também para outras pessoas, que eu sei o quanto que é importante aqui. Então, eu queria, nesse momento, também divulgar aqui o Instagram do Dr. Lázaro, que eu acho que é importante você seguir, ele também gera conteúdos para que você possa tirar algumas dúvidas, que é o Instagram Lázaro Sá, tudo junto, .adv. Mas eu tenho que dizer que lá tá com pouquíssimo conteúdo, já a gente está inovando. Boa. Mas é isso aí, tá inovando, inclusive, com um escritório novo aí, que eu já estou sabendo, fazer já um spoiler aqui, para atender essa galera aí. E você também pode seguir o Papo Segurança, né, em todas as redes, ó. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, sem dancinha, mas é só procurar como Papo Segurança e vai estar lá no meu dia a dia com todos os conteúdos que a gente promove aqui, seja um conteúdo técnico, seja um conteúdo de oportunidade ou até mesmo o nosso conteúdo aqui falando sobre assuntos jurídicos. Assim? Tá bom? Boa, o pessoal cobrou aqui. Bom, uma pergunta para esquentar aqui um pouco, né? O contrato, ele é unilateral ou ele é bilateral? Essa pergunta é tranquila. Essa é tranquila? Que bom. Ele é bilateral, ele é um contrato que envolve a vontade de mais de um lado, né? Pode ter mais de um lado dos dois lados, pode ter um grupo de empresas prestando serviço, um grupo de pessoas contratando esse serviço, então é um contrato bilateral ou multilateral. Mas eu falei isso porque eu trabalhava na empresa de monitoramento, quando eu levava o contrato para o cliente, ele falava assim, pô, esse contrato é unilateral, só vê o lado de vocês, é tudo de bom para vocês, meu lado é só me ferrando. Essa pergunta é muito interessante na prática, né? Porque o cliente ele está falando, em outras palavras, do contrato de adesão. Tem contratos que você não tem condição de discutir, né? Você vai contratar com a Microsoft
vou usar a nuvem da Microsoft. Outro dia eu tentei ligar lá pro Bill Gates para discutir... Ô, Bill. Ô, Bora, Bill! Não concordo. Não concordo com essa cláusula aqui, Bill. Aí eu falei, não, ele falou, e daí? E daí? Você é Problema seu. 0,001%. Olha a gigante que é a Microsoft. Então, existem os eu estou brincando, evidentemente, mas existem os contratos de adesão. Não temos espaço para discutir como um contrato com um banco, por exemplo. Não adianta você ficar questionando que dificilmente você vai conseguir alterar alguma coisa. Muito provavelmente ele vai dizer assim, procure outro banco, né? Que talvez você resolva seu problema por lá. É nesse momento que a gente sente-se liso e insignificante diante de uma situação como essa, né? Eu já passei por uma situação de precisar de algo e de ser tão específico de minha parte que, óbvio, a pessoa não ia parar essa empresa só para atender essa minha demanda, né? E aí, o que a gente faz? Não faz, né? Simplesmente vira o jogo, passa de fase, sei lá, se conforma em trancar o jogo ali. Essa é uma questão que nos remete a outra super importante. Eu vou pensando no pequeno empresário. Você tem que tentar sacar quais são as principais questões do cliente. Se você estiver atento a isso, olha, normalmente os clientes reclamam disso, daquilo, aí você capricha mais no contrato para diminuir a resistência do cliente na assinatura. Lembra que nós falamos que o contrato ele pode ser uma grande alavanca ou pode ser uma grande barreira. E o que nós, como jurídico, nós atendemos aí a BES, né, várias empresas aí do Brasil inteiro no mercado de segurança eletrônica, e muitas empresas questionam, poxa, o contrato vai e vem pelos jurídicos, né? Que o comercial não pode nem comemorar que fechou um negócio, porque trava lá no jurídico. Muitas vezes trava. Sim. Dependendo do questionamento, tem cliente que quer alguns ajustes até infundados, e aí você tem que saber sustentar por que não pode assumir aquele compromisso. E tem o empresário que aceita tudo para fechar o negócio, né? Aceita tudo. E aí é um grande perigo. É verdade. Fernanda. O cliente quer encerrar o contrato antes do período de término. E agora, o que eu faço? O contrato de 1 ano, de 2 anos, né, é bem comum. Principalmente as pessoas que prestam serviço, né, coloca lá um tempo, né? E eu acho que é obrigatório, né? Ditar que, 12 meses o nosso contrato. Não é obrigatório, mas tem uma máxima que fala assim, o contrato faz lei entre as partes. Todo mundo já ouviu isso, né? Sim. Contrato é lei entre as partes. Mas o que está lá ajustado, essa lei que nós vamos construir juntos, eu, o fornecedor do serviço, e você, como cliente, ou eu posso ter um contrato de adesão, um padrão que vai te agradar, eu estou de acordo, Lázaro, vou assinar do jeito que você me mandou. Aí você pode ajustar de várias formas. Aí tem algumas estratégias dependendo do seu segmento, dependendo da localidade, etc. Primeiro ponto, sobre prazo. Eu não sou obrigado a fazer um contrato por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por prazo determinado. Eu posso fazer... Essa pergunta é bem assim, né? Eu aqui fechei um contrato com você para prestar um serviço de 1 ano. Só que bateu lá os 7 meses, você não quer mais seguir esse contrato comigo. E agora você quer cancelar, mas a gente tem um prazo de 1 ano ali até cumprir. E agora, o que é que se faz? Então, aí a questão do prazo, antes até de chegar nesse ponto. Primeiro que eu não sou obrigado a estabelecer um prazo determinado. Isso é uma prática comercial. E a prática comercial que é dominante é de 1 ano no nosso mercado. Opa, Fernanda, talvez a solução do seu problema do apartamento. A maioria dos contratos... Alô, imobiliário. A maioria dos contratos no mercado de segurança eletrônica, salvo algumas exceções, por N razões, é de 1 ano. Tem um contrato de 1 ano com cláusula de renovação automática por mais 1 ano, se nos 30 dias que faltarem para terminar esse 1 ano, a parte não dizer que não quer. Eu posso ter um contrato por prazo indeterminado, ou seja, que para romper a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, que é a prática comercial. Mais do que isso, eu considero que já começa a desequilibrar a balança que é necessária nos termos da legislação do consumidor. Aí, chegando nesse ponto, eu tinha que explicar primeiro que eu posso ter um contrato por prazo determinado e indeterminado, e em qualquer situação eu posso ter um cliente querendo rompê-lo. É o contrato de 1 ano que o cliente no 7º mês não quer mais. Se eu não quero mais, eu posso ter cláusulas, e aí vai depender da empresa, da estratégia da empresa, de se
proteger para que o investimento feito naquele cliente não se perca. Porque a empresa, quando você começa um negócio com um novo cliente, você tem um esforço maior. Né? Você tem um investimento maior no início. Você vai instalar um sistema, você vai demandar mais tempo e depois você só vai fazer uma manutenção daquilo. Esse retorno ainda não foi alcançado, exatamente. né? O que é o famoso payback ainda, né? Por isso que existe a multa? Então, aí essa é uma das alternativas. Essa é a alternativa que as empresas buscam e que a lei permite, só que tem que tomar cuidado. Eu posso prever lá que o contrato rompido antes do tempo sem justo motivo, porque também você pode dar causa. Então, mesmo um contrato que tenha previsão de 1 ano e que esteja no primeiro mês, se a parte não cumpriu com alguma obrigação dela e for demonstrado, ela pode romper. Isso é uma cláusula que te desobriga de cumprir o contrato até o final. Mas você pode ter uma condição, por exemplo, com o cliente se arrependeu. Você não pode amargar esse prejuízo. Se o cliente é indeciso, se ele mudou da água para o vinho e não quer mais manter o contrato. E aí entra a multa. Aí, sobre a multa, o que eu posso estabelecer de multa? É muito comum, em contrato por prazo determinado, que a multa seja um percentual do quanto falta para terminar o contrato. Por exemplo, se correu 2 meses de 12, eu tenho 10 meses para receber 100 por mês. Vezes 10, eu ainda tenho 1.000. Olha, então como você rompeu o contrato antes do tempo, faltando ainda 10 meses, você vai ter que pagar aqui uma multa de 50%, R$500. E aí você tem que fazer uma conta para essa multa não ser considerada abusiva, porque não adianta você escrever o que você quiser no contrato, porque a legislação ajuda a quebrar cláusulas abusivas. Abusivas, né? Tá? Então, por exemplo, até sobre essa multa, a gente normalmente recomenda que seja no percentual de 30%. Né? 30% do tempo que falta para romper. Ou seja, então cada vez que estiver mais próximo... É o famoso rateio entre a... Não rateio, na verdade é a proporcionalidade. A proporcionalidade, na verdade é isso. A proporção em relação às parcelas que ainda faltam. Isso também evita uma barreira, porque tem gente que mede, erra na dosagem na hora de se blindar. Eu preciso me blindar, mas eu também não posso fazer com que o contrato acabe sendo uma trava para o cliente fechar comigo. Quando ele vê lá um monte de blindagem para a empresa, ele vai pensar, peraí, não vou fechar com essa empresa. É o que dá a se entender ser unilateral, né? Muitas vezes soa, esse teu contrato tá muito unilateral. Eu já perdi. Eu acho que isso daí é o que as pessoas sentem, né? Eu me senti dessa forma, assim, com um contrato como se eu não sou uma parte beneficiada no contrato, né? Eu estou sendo sócia de uma pessoa que está me prestando um serviço de locação, enfim. Bom, esse é o momento que a gente faz aquele bom e velho bate-bola, onde eu faço a pergunta na lata e você me responde na lata também. Tá? Mas pode se estender um pouco, né? Aqui o nosso convidado tem que ter outras explicações por trás para haver uma curva de entendimento. E a gente está bem consciente disso aqui. Bom, mas a primeira pergunta que eu quero fazer no nosso bate-bola. Como contratar um advogado para processar outro advogado? Olha, você pode fazer isso de várias formas, mas depende. Boa. A boa e velha resposta de um advogado, depende. Você quer processar o advogado, na verdade, você pode processar qualquer pessoa. Se houver uma causa justa, você vai procurar um advogado sério e vai submeter a ele. Doutor, eu tenho aqui uma questão XYZ, eu fui lesado por esse advogado, por isso, por aquilo. O cara bateu no meu carro, me fechou no cruzamento. Pode ser isso aí também, Nossa, né? todo dia a gente tem vontade de processar muita gente. Exatamente, mas tem verdade. que ter responsabilidade. Você sabe que eu sou advogado que nunca entrei com uma ação. Em causa própria. Nunca entrei com uma ação. Eu ia perguntar isso. Você já falou pra alguém, eu vou te processar. Vou te processar. Nunca disse que vou processar. Bater no peito Sempre assim, eu tenho o direito de fazer, até porque eu sou nunca- advogado. Nunca fiz isso. Eu acho que alguns advogados se excedem nesse exercício. Eu nunca processei ninguém e nunca ameacei ninguém de processo. Sempre representei pessoas, terceiros, que estavam buscando seus Nessa direitos. hora é ouvir mais o que está acontecendo, tentar entender e tentar até mesmo orientar aquela pessoa. Porque, por exemplo, você fala assim, vou num restaurante, vou num bar, e chego lá, tem uma pessoa que excede na bebida e vem, por exemplo, querer afrontar. Você na posição de advogado, o que você faz nessa hora? Age como advogado ou age como um cidadão que quer entender ali a situação e
e resolve na porrada. O cidadão. O cidadão que resolve na porrada. E que apanha. E que apanha ainda. Olha, na verdade, não. Eu ajo como cidadão sempre. Ajo como cidadão porque você tem N fatores e tem pessoas que dão a famosa carteirada, né? Isso. Eu sou advogado, sabe com quem você está falando? Isso é muito feio. Na verdade, não interessa se você é advogado, médico, juiz, promotor, polícia. Se você está diante de uma situação que envolve bebida alcoólica, inclusive, você tem que ter inteligência emocional, controle emocional. É claro que não é fácil falar, né? Mas na prática, com álcool na cabeça, é bem complicado. Mas dentro do possível, você tem que buscar manter o controle. Mas tem um quê de advogado, sim. Por exemplo, na balada, no trânsito, se acontece algum incidente, você já toma algumas cautelas para se precaver, né? Para colher provas. Boa. Já sabe ali o caminho, né? Eu tenho amigos que às vezes me ligam, o cara bateu no carro no trânsito. Poxa, bati o carro, o que eu faço? Aí Desce, põe o celular para gravar e dá um soco nele. Aí o cara já tá... Porque às vezes a pessoa já tá tomada de alguma emoção, tá preocupada. Poxa, quase atropelei alguém, quase me machuquei. Aí não consegue pensar friamente. Você não precisa de ser um advogado para saber que você tem que tirar fotos de algumas situações, que você tem que colher nomes de pessoas que podem ser importantes testemunhas para elucidar aquilo. Placa do carro. Mesmo o ambiente, voltando para a balada, para onde a gente vai daqui a pouco, mesmo para ambientes que têm câmera de monitoramento, porque muitas vezes some misteriosamente as imagens, você pede as imagens. O HD ali não era apropriado. Não estava funcionando naquele momento. Ou a instalação estava, daquele jeito. Isso acontece muito, viu? Acontece. Bom, seguindo o nosso bate-bola aqui, ter ou não advogado na empresa? É bom ter. É bom ter. O melhor é ter. Eu não poderia falar nunca o contrário. Boa. Mas você pode... Mas me permita só uma pequena correção. Eu acho que você pode ter uma assessoria. Uma assessoria. Uma assessoria que não é um advogado da empresa. Talvez isso seja até mais interessante, porque você acaba tendo uma visão mais ampla das necessidades que a empresa pode ter. E um advogado exclusivo dentro da empresa pode estar muito limitado à realidade daquela empresa e não aos desafios que a vida te apresenta no mundo jurídico. É, né? Verdade. E vai estar muito limitado naquela área. Então, talvez uma consultoria, um escritório atenda mais e seja mais barato, inclusive. Boa. Posso ser o meu redator do contrato? Eu mesmo posso lá, no meu conhecimento, escrever tudo que eu quiser lá? Pode. Inclusive, muita gente o faz se baseando no Dr. Google. Dr. Google, né? Mas cuidado, porque muitas vezes a gente subestima o técnico. É o cara que fala, eu sei fazer, para que eu vou contratar alguém? Eu brinco que eu sou DJ, né? Eu que vou dar um som na minha festa. Uhum. Mas não vai ser igual de um profissional. Você pode fazer, mas não vai sair talvez como você precisa ou como você gostaria. Boa. Fernanda quer fazer bate-bola também. Um bate-bola um pouco mais comprido, mas só que eu contratei um serviço de consultoria para desenvolver um contrato. Eu posso usar quantas vezes eu quiser e eu posso usá-lo em todos os produtos da minha empresa? Boa pergunta. Muito difícil, Fernanda, que isso seja possível. Eu tenho que olhar para... Lembra do terno sob medida? Uhum. Eu tenho que olhar se eu estou criando aqui uma linha de produção para o manequim Lázaro, só o Lázaro vai vestir aquele terno? Uhum. Ou eu estou criando aqui uma linha de produtos para o Lázaro, para o Alexandre, para o Wesley e para a Fernanda. Uhum. Percebam que se eu tenho vários perfis diferentes, como que aquela roupa vai atender a esses diferentes gostos? É o mesmo com o direito. Se eu tenho um contrato, eu posso ter lá talvez a espinha dorsal de um contrato que eu vou manejá-lo para atender diferentes produtos ou serviços. Então, pode incluir ou retirar cláusulas. Isso é por conta da lei, porque dependendo do objeto do contrato, essa é a cláusula mais importante, o objeto para que é o contrato? É para venda de um produto? É para venda de um serviço? Se você está fazendo um contrato para vender um produto, você vai ter implicações específicas sobre, por exemplo, uma garantia de um produto durável. Eu tenho legislação que fala sobre a garantia de um bem durável, de um bem não durável. Eu vou fazer um serviço X. Esse serviço pode ter problemas decorrentes do mau uso. O produto também, mas aí eu vou ter questões diferentes dentro do contrato. Então, eu posso ter
Talvez o melhor seria contratar uma consultoria para redigir alguns contratos para abraçar esses produtos que a empresa tem a oferecer. Boa. E a nossa última pergunta do bate-bola aqui é o seguinte: eu nunca tive um advogado, mas quando eu me sinto lesado pelo cliente, falando sobre empresa, eu digo, vou lhe processar e colocar todos os meus advogados contra você. É muito comum isso acontecer. Eu posso agir dessa forma sem ter ou é só uma afronta mesmo? Olha, você pode fazer isso, né? Eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Agora estejam preparadas para as consequências. Porque quem então eu vem vou de lá colocar os pode meus fazer a também. mesma coisa Estejam também. preparados. Então, aí eu sempre recomendo ponderação, seja controlado sempre, porque é igual ao truco, né? Você joga truco, você vai jogar um baralho lá, às vezes você vai blefar sem a carta. Você trucou o jogo, o cara pediu 6. Só que você não tem mão para aquilo. Você vai perder. Você pode pedir truque sem ter o Zap. O Zap está na sua mão, não está na minha. Você vai perder. Essa é a consequência. Então, trazendo para o direito, trazendo para o excesso, toda a relação pode haver excesso e pode haver consequências que você vai se arrepender e vai sair mais caro sair da briga que você pagou para entrar. Eu tenho, até lembrando disso, tem uma cláusula que eu recomendo nos contratos que nós redigimos, que é, sabe aquela cláusula do foro? Se tiver briga, se Sim, tiver... aonde vai ser eu essa até, briga? Eu até né? lembro de um cliente que eu gosto muito, de uma empresa que é uma cliente que eu gosto muito, que ela falou assim, me perguntou uma vez, Lázaro, o que é contencioso? Porque se eu falar a questão técnica aqui do meu mercado, você não vai entender. Você colocou lá a palavra contencioso. Contencioso é treta. Eu falei, contencioso é treta, briga na justiça. Aí ele falou assim, eu ri demais com ele. Eu falei assim, então coloca treta lá no contrato, para ficar mais fácil para entender. Se der treta, onde vai ser o fogo? Se der treta, aí eu escrevi treta, brinquei, né? Vamos escrever treta. Aí você coloca a cláusula de onde vai ser a discussão. Pela lei, tem que ser no domicílio do consumidor. Tá na lei isso. Você não escolhe o foro para discutir. Se eu sou o prestador de serviço e esse meu cliente está, um exemplo, em João Pessoa, na Paraíba... Vai ter que ser lá. Vai ter que ser lá. Vai ter A que briga ser lá. tem que ser lá. Ele é a parte fraca, é por isso que a lei o protege e você vai ter que brigar lá, mesmo que você não tenha sede lá. Esse é uma questão que as empresas às vezes deixam de considerar quando vão expandir seus negócios. Sim, eu vejo muitas empresas dizendo assim, eu atendo São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes o cara não consegue atender nem muito menos o bairro dele ali. É complicado. E daí, se ele atende um cliente de outro lugar e se der treta, ele tem que ir para lá. Exatamente. E aí, antes, nessa cláusula da treta, do foro, se der treta, vamos para a Justiça Civil de São Paulo aqui. Aí eu coloco lá, olha... Se houver divergência entre as partes, considerando a relação de boa-fé, que a gente espera de todas as partes, as partes terão um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, para tentar resolver de forma direta. Isso é um método alternativo de conciliação. Entendi. E aí, a Fernanda até se surpreendeu, falou assim, pô, você nunca processou ninguém? Falou assim, olha, eu exploro as vias diretas. Eu quero estar com a rédea na mão. Eu só vou, graças a Deus, nunca tive essa necessidade, né? Ou acabei avaliando que a briga não valeria a pena. Mas se eu puder conversar, tiver com a rédea na mão, às vezes, diante de uma adversidade, de uma insatisfação do cliente, é mais fácil você dizer, olha, houve um erro aqui, vamos tentar consertar, e contornar. De repente, você fortalece o laço. Entendi. Reconhece ali, né, o erro e você contorna sem ter que envolver terceiros, advogados e tal. Mas se precisar... Por isso que eu falo, contrate um advogado, é muito melhor. Se precisar, @Lázaro Sá. Boa. É uma alternativa. Maravilha. Bom, Lázaro, né, doutor Lázaro, eu queria as suas considerações finais para quem de fato precisar de uma consultoria, precisar de um serviço, como proceder? Tá, eu vou olhar para essa câmera aqui e vou dizer aqui, olhando no fundo dos seus olhos. Maravilha. Que contrato, eu entendo que você que está começando, você pode ter dificuldades, como nós comentamos aqui, em termos de recursos, mas isso não é desculpa para nós fazermos o nosso trabalho de qualquer jeito. Eu posso ser um exímio vendedor, fechar muitos negócios, mas esses negócios podem ruir ali na frente porque eu não fui atento
não fui diligente em relação ao contrato, não me preparei em relação a isso, que é uma proteção para a empresa. Então, busque seguir fontes confiáveis que entregam conteúdos que podem te dar um norte adequado e à medida que você conseguir subir degraus, considere investir, porque não é custo, não é gasto. Boa, olha a dica. E invista numa assessoria jurídica, se associe à BESE, que é a Organização do Mercado da Segurança Eletrônica, porque é um ambiente, é um ecossistema onde você vai aprender com os problemas dos outros também, além de ter uma munição aí importante para você fortalecer cada vez mais o seu negócio e crescer com sustentabilidade, inclusive jurídica. Maravilha. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso Papo Segurança Cast. Valeu! Show!